Olá, pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula. Nessa aula nós vamos aqui entender como trabalhar na nossa plataforma, como abrir o nosso gráfico, como configurar o nosso gráfico para a gente poder trabalhar e fazer as nossas operações. Então eu estou aqui com a minha plataforma, a Profit. Eu venho aqui em novo gráfico, tá? Eu vou abrir um gráfico aqui, tá certo? E ao lado desse gráfico eu vou abrir um outro gráfico, então eu vou trabalhar aqui com dois gráficos. Você vai poder abrir quantos gráficos você quiser. E aqui eu vou adicionar nesse gráfico aqui o ativo que eu quero trabalhar. Então aqui eu vou digitar aqui WDOF21. Então, aqui eu estou no WDOF21. E aqui a mesma coisa, eu vou colocar aqui WDOF21. Porque aqui eu vou trabalhar com o mesmo ativo, tá certo? Só que esse aqui primeiro eu vou trabalhar com um gráfico de 5 minutos. E esse aqui eu vou trabalhar com um gráfico de 2 minutos. E eu posso fazer operação olhando nos dois gráficos ao mesmo tempo. E se você quiser abrir um terceiro gráfico também para olhar o gráfico de 15 minutos, que é o nosso gráfico de referência, você pode. Então, olha aqui, eu vou fechar essa janelinha aqui, vou diminuir esse gráfico aqui, vou trazer ele para cá. E vou abrir um outro gráfico aqui, mais um gráfico, tá? E vou colocar ele aqui em 15 minutos. Então, vou colocar o ativo aqui, WDOF21, mini dólar, e vou colocar aqui 15 minutos. E eu vou ter o meu gráfico de referência para saber qual a tendência maior desse ativo. Então, veja só que eu tenho o gráfico aqui de 15 minutos, aqui eu tenho o gráfico de 5 minutos e aqui eu tenho o gráfico de 2 minutos. Vou colocar esse aqui, o gráfico de 1 minuto, para vocês verem. Mais ou menos o mesmo preço aqui. Equilibrado aqui. Então, olha só, eu tenho o gráfico de 15 minutos e o gráfico de 1 minuto. Eu vou deixar a minha boleta só no gráfico de 1 minuto, onde eu vou fazer as minhas operações. Lembrando que a gente vai ter que analisar se a gente está no simulado. Para saber se você está no simulado, você vem em roteamento, vem aqui, ó, em ativar o modo simulação, tá? Sim. Então, e aqui, para estar em modo simulação, lembra que a tarja tem que estar vermelha, tá? Aqui nós vamos colocar uma estratégia personalizada para ficar fácil na hora que eu estiver colocando a minha ordem e ela for executada, já colocar ao mesmo tempo as ordens de stop loss e stop gain. Então, olha aqui, em gain eu vou colocar 20 ticks, tá? E loss também eu vou colocar 20 ticks. Por quê? Quando eu coloco uma ordem aqui de compra ou venda, já aparece a minha ordem de stop loss e stop gain casada, tá certo? Eu vou fazer operação com um contrato. Aqui é quando eu quero colocar uma ordem limitada, eu coloco o preço que eu quero lançar a minha ordem. O stop offset é uma forma de garantia para, se a minha ordem, o ativo tiver muito volátil e não alcançar a minha ordem não foi executada naquele momento, eu vou colocar aqui uma margem maior. Eu aceito que ele me pegue até, por exemplo, R$30. Então, olha, até R$30, ou seja, até 6 ticks. Se ele não me pegar naquele ponto, eu tô aceitando que ele me pegue para eu ter uma garantia maior que minha ordem de stop
que está aqui na plataforma para ser executada, ela vai ser alcançada, tá certo? Eu posso fazer minhas ordens de compra a mercado, como eu já expliquei, e eu posso fazer limitada. A mercado eu vou comprar no preço que tá aqui agora. Por exemplo, se eu colocar aqui uma ordem de compra nesse exato momento aqui, olha, vou fazer sem estratégia só para vocês entenderem, tá? Eu fiz uma operação de compra. Veja só que os meus stop loss e stop gain já estão aqui. Eles já vêm aqui para mim nessa configuração aqui. E aí eu vou organizar, vou olhar aqui no gráfico de 1 minuto, no gráfico de 5 minutos, se eu tô no ponto de boa compra ou não. Aí eu vou colocar, olha só, eu vou deixar o meu stop lá em cima, nesse indicador que eu coloquei aqui, um pouquinho antes, e o meu stop loss um pouco abaixo do fundo aqui. E vou aqui acompanhando a progressão da minha operação, tá certo? Então, olha só, no gráfico de 15 minutos, veja só que eu tô aqui com o indicador de topos e fundos, tá me indicando que já teve um fundo, então tá numa tendência de alta. No gráfico de 5 minutos também no fundo, então tá numa tendência de alta. E no gráfico de 1 minuto também tá numa tendência de alta. Então é um bom momento para eu fazer a minha operação de compra. Você veja que o mini índice, o mini dólar, ele anda de meio em meio ponto, então cada meio ponto que ele anda, ele vai andando R$5. Se ele anda a meu favor, eu estou numa operação de compra. Então, se ele está andando a meu favor, veja que a cada meio ponto que ele anda, aqui aumenta R$5. A cada meio ponto que ele vem para trás, eu vou perder R$5. Então, é como se fosse uma aposta aqui. Tá em tendência de alta, eu vou fazer operação de compra, apostando que esse ativo vai chegar lá no meu alvo, para cima, no meu stop gain aqui. E eu vou colocar aqui o stop loss como uma forma de proteger a minha operação. Eu só aceito perder se o ativo voltar até aqui. Tá certo? E aqui a gente vai esperando. Aqui a gente vai esperando para ver se ele vai muito ou vai pouco. Então, eu coloquei apenas um contrato, significa que eu não estou operando muito, porque no mini dólar você pode operar um contrato, 2 contratos, 3, 4, 5, 10, quanto de contrato você quiser, mas você tem que fazer de forma que você vai gerenciar o seu risco e você vai determinar o quanto você aceita perder. Então isso se chama gerenciamento de risco. A gente não pode colocar muito contrato, porque se o ativo resolve voltar, a gente vai perder também. Então corre esse risco sim de perder dinheiro, e a gente não quer que isso aconteça. Então a gente vai colocar o stop aqui, colocar poucos contratos para fazer as nossas operações. Então eu coloquei uma operação aqui de forma aleatória, sem estratégia, mas o que a gente faz? A gente, antes de começar a operar no dia, a gente vai montar a nossa estratégia. A gente vai ter que colocar aqui no gráfico de 15 minutos onde foram os topos, onde foram os fundos do dia anterior, onde foram os pontos que mais tiveram travas durante o dia de ontem, para eu operar hoje, já saber que em algum ponto vai ser um ponto de suporte, vai ser um ponto de resistência naquele ponto, e é onde eu posso dar entrada nas minhas operações. Então eu vou pegar o gráfico de 15 minutos aqui, tá bom? Vou abrir ele todo aqui. Aqui nós sabemos que aqui nós temos a escala de tempo e aqui a escala de preço, tá? Vou deixar minha operação correndo ali enquanto a gente faz isso aqui, tá certo? Eu tô com a operação de compra aqui. O que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou analisar esse gráfico de 15 minutos
e paralela à minha barra de estudos aqui, nós vamos colocar os pontos de suporte e resistência. Eu vou olhar para o tempo atrás, tá? Eu vou olhar aqui, ó, dia 16 de dezembro é o dia de hoje, dia 15, dia 14, dia 11, onde foram os pontos que mais foram decisivos para a gente fazer operações aqui nesse gráfico. Então, onde o preço do ativo teve mais de 2 vezes, a gente pode marcar os pontos de suporte e resistência. Então, eu venho aqui, né, na minha barra aqui, olha, tá escrito aqui resistência. Eu vou clicar aqui com o botão esquerdo, tá? E vou trazer para cá, ó. Esse ponto aqui, olha, veja que aqui foi um ponto de resistência. Vou de novo aqui na barrinha, vou olhar aqui, ó, aqui foi um ponto de congestionamento, um ponto de suporte, veja, pegou aqui, olha, vários pontos, várias vezes ele teve aqui, tá? A gente pode clicar e ajustar aqui, onde a gente achar que é mais provável, tá? Aqui, ó, eu vou colocar um pouquinho mais em cima, que foi bem perto do último aqui. Olha aqui, esse último topo aqui eu vou considerar um provável ponto de resistência se o ativo voltar aqui. Vou de novo, a gente vai clicando aqui e vai trazendo para cá para ver onde foram pontos de suporte e resistência em tempos anteriores, tá? Olha aqui outro ponto, tá? Tá ficando claro para vocês que aqui são pontos de suporte e resistência, ó, pegou aqui, onde o preço veio caindo, não conseguiu mais cair, tá? Porque os compradores falaram, não, daqui você não passa, subiu. Ele foi lá em cima, tentou voltar de novo, tá? E bateu de novo aqui nesse suporte, não conseguiu passar, então vamos subir. Então a força compradora, todos os players, eles vão com todo mundo, eles vão seguindo aquela tendência. Então é onde começa a comprar, o preço começa a subir e vai formando aqui os candles de força compradora. Tá certo? E a mesma coisa aparece os candles de força vendedora. Quando bate lá na resistência, ele não consegue passar, então o que que acontece? Os vendedores se juntam e vão vendendo, o que que acontece? O preço do ativo, ele começa a cair, então vão formando os candles de venda, tá bom? Então, nós marcamos aqui alguns pontos de suporte e resistência. Eu vou voltar o meu gráfico para o lugar original aqui, tá? Veja que os pontos de suporte e resistência que eu tinha marcado no gráfico de 15 minutos, ele veio também para o gráfico de 5 minutos e veio também para o gráfico de 1 minuto. Mas veja que no gráfico de 1 minuto, as resistências, os suportes que eu marquei, eles ficam bem mais distantes, tá? E aqui, olha, a gente tá fazendo daquela hora do ponto de entrada, que nós demos entrada aqui, tá? Aqui, olha, onde nós entramos aqui foi um ponto de resistência aqui. Foi um bom ponto, não tinha nem olhado, mas foi um bom ponto de compra, tá? Aqui a gente vai deixar ele prosseguindo aqui, enquanto a gente dá a nossa aula aqui. Então, com um contrato, a gente tá fazendo aqui R$40. Eu tô na conta simulada, mostrando para vocês como a gente faz operações, mas nós estamos no horário do pregão, com o pregão aberto. Eu não previ o que tá acontecendo aqui, a gente tá fazendo aqui a operação no simulado, no horário do pregão. Então, se eu tivesse em conta real com um contrato, eu estaria fazendo esse valor aqui também, tá bom? Então, é isso aqui. E a gente pode trabalhar com indicadores, tá? Eu vou passar um indicador para vocês, que é muito interessante, que é esse aqui de topos e fundos. Eu vou tirar ele aqui para vocês verem que é um indicador que eu utilizo muito
que me dá uma noção de onde que é topo e onde que é fundo em nossas operações, porque às vezes fica difícil da gente visualizar. Algumas pessoas perguntam para mim, Tânia, mas precisa operar 3 gráficos porque eu não vou dar conta de olhar os 3 ao mesmo tempo. Não, eu estou mostrando para vocês aqui como eu opero. Eu opero com uma tela só no meu computador, mas eu opero olhando os 3 gráficos para eu saber se nos 3 gráficos ao mesmo tempo seria um bom momento de compra ou um bom momento de venda. Isso me ajuda muito na minha tomada de decisão e faz com que as minhas operações sejam mais vencedoras do que perdedoras, tá? Porque aqui eu estou seguindo a tendência do ativo nos 3 gráficos, nos 3 tempos gráficos, no gráfico de 1 minuto, no gráfico de 5 minutos e no gráfico de 15 minutos. Aqui, olha, pessoal, ele tá voltando aqui, mas é normal essa oscilação, essas idas e vindas aqui, como nós vimos lá, são as ondas, as marés, as marolas que o gráfico faz. Então, a gente não vai entrar em pânico, por quê? Porque o meu stop, ele tá aqui para me proteger. Se voltar e pegar o meu stop, eu sinto muito, mas a gente tá arriscando o nosso capital aqui com um certo gerenciamento de risco. Olha só, tá caindo bastante aqui, tá? A força vendedora tá vindo aqui, nesse ponto aqui. O nosso stop tá aqui embaixo. E aí a gente vai falar, bom, se me pegar aqui, pegou. Eu já estava ganhando ali R$ 40, agora eu tô perdendo R$ 40. A gente não vai entrar em pânico aqui, porque essa é a regra do jogo. Em alguns momentos você pode estar ganhando, em outros momentos você pode estar perdendo. Então a gente vai fazendo as nossas operações aqui. Eu vou mostrando para vocês aqui outros pontos que eu olho. Enquanto isso, o tempo gráfico, a nossa operação tá acontecendo ali, tá bom? O que nós vamos fazer aqui? Eu vou mostrar para vocês um dos indicadores, porque a gente faz a análise gráfica analisando os candles, a abertura, o fechamento, o ponto máximo, né? O mínimo, né? O preço máximo, o preço mínimo daquele candle, os pavios, a gente vai olhando isso tudo, as cores dos candles, se está em tendência de alta, se está em tendência de baixa. Então, pessoal, a gente paralelo a isso, a gente tem os nossos indicadores. A gente pode colocar aqui suportes e resistências para auxiliar a nossa visão se o mercado está em tendência de alta ou de baixa. A gente pode colocar indicadores. O indicador que eu vou colocar para vocês aqui, que eu vou mostrar, é um indicador de topos e fundos. Ele me mostra facilmente onde foi um topo, onde foi um fundo, tá? Então eu venho nesse ícone aqui, ó, indicadores. Vou clicar aqui e vou buscar aqui o indicador que eu quero. Eu quero esse aqui, ó, detector de topos e fundos. Ele é muito interessante, é muito legal. Se você não achar o indicador aqui, você vem em mais indicadores, olha a quantidade de indicadores que tem, que a gente pode utilizar para auxiliar a gente na nossa tomada de decisão. Mas, Tânia, precisa saber de todos esses indicadores? Não, pessoal, eu não sei todos, eu não uso todos. No nosso curso, lá no módulo, acho que é no módulo 7, tá? Tem um módulo só de indicadores que eu dou passo a passo, como é que você utiliza, como é que aquele indicador reage, quais são os parâmetros, que tipo de operação a gente pode fazer utilizando cada um desses indicadores. Eu vou dar o high-low, médias móveis, detector de topos e fundos, pivô, tem muitos outros, médias móveis, tá? MACD, então muitos outros indicadores a gente vai trabalhar. Como nesse curso aqui eu vou dar uma noção para vocês de como operar, eu não vou ficar falando de indicadores. Eu vou falar do indicador de topos e fundos, porque esse indicador ele auxilia muito quem está iniciando a verificar onde estão os topos e fundos no seu gráfico, que é onde você tem noção que você pode dar entrada de compra ou de venda, ou se o ativo está em consolidação. Então você vem aqui, vai digitar
topos e fundos, olha lá, apareceu. Eu vou clicar aqui, aqui vai aparecer aqui, se eu quero uma nova janela, se eu quero no gráfico que eu estou trabalhando. Então, eu vou pedir para colocar no gráfico que eu estou trabalhando, vou pedir para inserir, tá? Então, olha aqui, o indicador, ele foi inserido aqui. É essa linha branca que está aqui acompanhando o nosso gráfico, os nossos candles. Eu venho aqui nele, olha, vou clicar nele com o botão direito aqui, ó. Ele vai ficar mais forte. Vai aparecer o nome dele ali, detector de topos e fundos. Eu vou clicar com o botão direito, tá? Em propriedades, cliquei aqui com o botão esquerdo. Propriedades, eu venho em parâmetros. Eu vou colocar parâmetros com período 2, tá? Eu aconselho esse aqui porque é mais... Quando a gente está operando com tempo gráfico menor, ele é mais, auxilia a gente mais. E eu venho em opções de desenhos e peço para desenhar as linhas e também desenhar os rótulos, que quando eu marco desenhar os rótulos e eu peço para aplicar, o que vai acontecer? No meu gráfico vem aqui desenhado onde foram topos e onde foram os fundos, nos 3 gráficos aqui. Olha que legal. Então, eu já não vou mais ter que ficar com o meu olhar procurando topos e fundos. Aqui vem marcado para mim, ó. Aqui é um topo, aqui é um fundo, aqui é um topo, aqui é um fundo no gráfico de 1 minuto. Olha só aqui no gráfico de 5 minutos. Fez um topo, fez um fundo, olha, fez um topo na mesma altura que o topo anterior. Então, isso aqui para mim já é um sinal de alerta. Opa! Aqui vai estar formando no gráfico de 5 minutos uma resistência, porque veio aqui, não passou, veio aqui, não passou, mas que lugar aqui que está formando uma resistência. Agora, se ele passar daqui do meu ponto de suporte aqui, ó, é sinal de que realmente eu tenho que deixar ele me pegar, porque se ele passar desse ponto aqui, provavelmente ele vai querer descer com força e ele vai chegar aqui. Então, eu saio da minha posição de compra para minha posição de venda, se isso aqui acontecer, tá? Então, a gente quando fala assim, eu vou comprar aqui, eu tenho que ir até o final do dia comprado, não. Você pode mudar de ideia no decorrer do caminho, se por acaso aquela onda não estiver indo, não estiver de acordo com o que você imaginou que fosse acontecer no mercado financeiro, pausa tudo, faça uma nova leitura gráfica e começa a sua operação do zero, tá bom? Então, olha, ele voltou aqui, não pegou o nosso stop loss, tá indo aqui, tá vendo? Olha, a gente tem que vir com a ideia de quanto você aceita perder. Eu tô aceitando perder aqui, nessa brincadeira aqui, R$100. Então tá, se me pegar R$100, eu vou parar o jogo hoje, eu não vou mais operar do jeito que tá aqui. Então, você pode sair da operação. E como é que você sai dessa operação? Se eu clicar aqui em zerar, essa minha ordem aqui, ela vai ser encerrada. E eu vou estar com esse prejuízo aqui que tá demonstrando aqui para mim, ó, R$50, R$55. Se eu cancelar ordens mais zerar, todas as ordens que estão aqui, tanto de executadas como stop loss, stop gain, também serão encerradas, tá? Serão canceladas. Agora, veja bem, eu coloquei aqui uma ordem personalizada. O que é essa ordem personalizada? Eu coloquei uma ordem de compra e veio casada com ela as ordens de stop loss e stop gain. Quando essas ordens vêm casadas e eu vou cancelar aqui e zerar, ou se qualquer uma dessas ordens aqui, ou de compra ou de venda aqui, ou de venda de stop loss ou venda de stop gain, for alcançada, as outras já se encerram automaticamente. Então, elas são casadas, tá? Então, veja só, eu fiz a operação de compra. O ativo veio, andou e me pegou aqui. Ótimo. Meu stop gain, né? Então, pegou meu stop gain, eu tive um lucro aqui. O que significa? Que essa ordem aqui, ó, de stop loss, ela vai ser cancelada
automaticamente. Por quê? Porque já foi alcançado o meu stop loss e meu stop gain. Do contrário, acontece se você não colocar aqui nenhuma operação personalizada aqui, só nenhuma aqui, tá? Então você vai colocar as suas ordens de compra ou com Alt ou com Shift, tá? A sua ordem de compra ou venda ou Alt ou Shift. A mesma coisa você vai ter que colocar de forma manual a sua compra e a sua venda, e toda vez que você for zerar, você tem que vir aqui e cancelar todas as suas outras ordens que você colocou manualmente, porque se fica aqui na sua plataforma, você fecha a sua plataforma e vai fazer outras coisas, aquela ordem está aqui, ela pode ser executada sem você esperar. E o que acontece? Acontece de ou você ter lucro ou então também ter um baita prejuízo porque você esqueceu uma ordem aberta no seu gráfico. Então, todas as vezes que você tiver que fechar o seu gráfico, você vai ter que vir aqui. Vamos ver aqui aonde que você vem aqui para você encerrar a sua operação aqui, ó. Você vem em lista de ordens, tá? Você vai ter aqui todas as suas ordens que você abriu. Olha só, eu tenho uma ordem aqui que foi executada, que eu fiz compra, tá? E eu tenho as duas ordens aqui abertas. Então, são as minhas ordens de stop loss, as duas são de venda. Veja que se eu estou comprada, as minhas ordens de stops tem que ser de venda, porque uma ordem de venda, ela encerra uma ordem de compra. Então, eu tenho que ter esse cuidado se eu estou colocando certinho. Eu estou comprando, a minha ordem para encerrar é de venda. Tanto o stop gain como o stop loss, tá bom? Olha lá, o ativo voltou, a gente está ganhando novamente, tá? Então, eu estou com duas operações abertas, uma executada e as outras aguardando o preço do ativo chegar aqui, tá? Certo? Então, olha aqui, pessoal, olha aqui o nosso gráfico, ele tá voltando aqui, nesse ponto aqui de topo aqui, né? Olha aqui, no gráfico de 15 minutos, veja que aqui era um ponto forte. A gente olha a contagem regressiva da vela aqui embaixo, olha, a vela de 1 minuto faltam 5 segundos, a vela de 5 minutos faltam 2 minutos para acabar, e a vela de 15 minutos ainda faltam 6 minutos para acabar. O que eu tenho que observar na hora que eu estou operando, tá? Eu vou aumentar esse aqui para vocês verem só aqui. Tô aumentando aqui o gráfico para vocês poderem ver melhor a vela. Quando a vela de 15 minutos ainda não acabou, a gente espera ela acabar, porque quando ela acabar, ela tende a voltar. Ela tende a voltar quanto? Ela volta geralmente de 50% a 60%, porque o mercado vai, a perna de volta, a perna de correção, ela volta de 50% a 60%. Então, se você quer manter o seu ganho ali naquele momento, você pode falar assim, não, eu vou encerrar a minha operação quando a contagem a contagem regressiva da vela de 15 minutos acabar, porque aí eu não sei o que vai acontecer, se o ativo vai continuar subindo ou não, se ele vai continuar a mesma tendência ou não. Então, para mim, é muito importante essa contagem regressiva, principalmente da vela de 15 minutos. Eu olho também a de 5 minutos, vocês vão ver aqui, ó, se ela não passar aqui, ela vai querer voltar. Então, nesse ponto aqui de resistência, se ela não tiver uma força para ultrapassar essa outra vela aqui, vai ser difícil passar. Então, é essa leitura que a gente vai fazendo, que a gente vai tendo uma noção do que acontece no mercado, com uma vela, com outra vela e assim vai, tá? Outro indicador que eu quero passar para vocês que é muito interessante é a média móvel, tá? Todos os indicadores a gente vem nesse ícone aqui e coloca aqui no nosso gráfico. Então, aqui
Se eu pedir aqui, eu vou buscar a média móvel. Aqui está ela, ó, a média móvel. Se não tiver aqui nesse quadradinho para vocês, vocês vêm aqui em mais indicadores, é só digitar aqui, ó, média móvel, tá? Ela apareceu aqui. E eu vou pedir para colocar em outra janela ou no meu gráfico. Eu quero no meu gráfico, então eu vou clicar no WDO, que é o gráfico que eu estou trabalhando, e vou pedir para inserir. E a média móvel, a gente pede para inserir os períodos. Então eu posso dar 3 médias móveis para vocês usarem ao mesmo tempo, de 5 períodos, de 9 períodos e a de 21 períodos. Então eu vou iniciar com a primeira aqui, média de 5 períodos. Ok, coloquei. Eu venho aqui em outra média, no meu gráfico, inserir. Agora eu quero uma média de 9, coloco aqui 9, certo? E eu vou pedir uma outra vela, uma outra média, desculpa, média de 21 períodos. Ok. No meu gráfico, ok? Pronto. Olha só, eu enchi meu gráfico com médias. Agora, Tânia, as 3 estão verdes. Como que eu sei que uma é de 5, a outra é de 15 e a outra é de 21 períodos? Bom, você vai ter que saber quem é quem, para você saber quem ultrapassou quem. É como se fosse assim, o sinal verde, o sinal amarelo, as cores do semáforo do semáforo no trânsito. Quais são as cores? Verde, amarelo e vermelho. Então você pode até usar essas cores aqui para você saber. Vamos colocar essa mais lenta aqui, ó, vermelha. Então eu vou fazer de novo. Você clica nela, botão direito, vem em propriedades, você vai olhar aqui, ó, essa aqui é a média de 21 períodos, tá? Eu vou colocar a aparência dela vermelha. Então vou colocar vermelha, que é a cor do trânsito aqui. Posso colocar a espessura 2, que é mais grossa um pouquinho, aplicar. Ok. Tá? Olha só, pessoal, ela ficou vermelha, tá? Olha o ativo aqui, quase pegou o nosso stop, mas não pegou. Quase, ele veio aqui para pegar a gente e não pegou. Voltou, olha a rapidez que ele volta. Olha só o pavio que tá formando aqui na vela de 5 minutos. Quase que pegou a gente aqui. Vamos aguardar, ó, voltou tudo. Tá? Então, voltando aqui às velas. As médias. Aqui eu tenho uma média de 21, eu vou pegar a próxima. Média de 9, olha, ela aparece aqui para mim. Média 9. Eu vou clicar nela com o botão direito. Eu venho em propriedades, clico aqui com o botão esquerdo. Aparência da média móvel, média aritmética. Eu vou colocar aqui a cor amarela. Espessura 2, ok. E a outra eu vou deixar verde mesmo, pode ser? Aparência, verde, eu vou só mudar a espessura, ok. Então, olha, pessoal, eu até coloquei aqui as cores do trânsito, eu posso colocar outra cor aqui, posso colocar branca, tá? Se as médias estão cruzadas para cima, nessa ordem, vermelha, amarela e verde, então aqui é um sinal de compra. Olha só, isso é uma boa estratégia para vocês. Sinal de compra, as 3 cruzadas para cima nessa ordem, vermelho, amarelo e verde, então sinal de compra. Olha, daqui eu posso puxar nesse quadradinho aqui, daqui onde elas se cruzaram para cá, eu poderia ter feito 16 pontos no mini dólar. 16 vezes 5, faça aí quanto que você poderia ter ganhado aí. Vamos fazer aqui. R$80 nessa operação aqui. Olha só, agora estão querendo ser cruzadas para baixo, mas ainda não cruzaram todas. Então a gente vai prestar atenção, porque eu vou vender se as 3 estiverem na mesma ordem também. Vermelha,
amarela e verde. Ainda não tá, ó. A amarela tá ainda acima da verde. Então, aqui é um ponto de transição. Eu vou deixar aqui. Eu não vou entrar em pânico. Eu só vou sair dessa operação se por acaso o meu stop loss for pego aqui. Se não, vai ficar assim. Deixa ele aí e eu não vou mexer nessa operação. Tá bom? Então, já mostrei para vocês aqui 2 indicadores de média móvel e indicador de topos e fundos, tá? E eu marquei aqui, eu coloquei onde a gente pode colocar os pontos de suporte e resistência. Eu espero que vocês tenham entendido, tenham gostado dessa aula. São 2 estratégias boas, você pode ir treinando. Pegue no simulado, pegue o replay de mercado, coloque a média. Nós temos a média aritmética e a média exponencial. Também no nosso curso, mais à frente, a gente explica a diferença de cada uma. Por enquanto, você pode trabalhar com as médias aritméticas sem problema nenhum, tá? Porque você vai treinar, você vai ver se essa estratégia tá dando certo, se esse setup tá dando certo para você. E aí, depois que você treinar bastante, a gente vai trabalhando outros indicadores. Nós temos aqui inúmeros indicadores, como eu mostrei para vocês, só que não dá para dar todos aqui nessas aulas, nesse curso aqui, iniciando aqui. Eu só estou dando uma noção que os indicadores, eles auxiliam a gente em tomadas de decisão, tá? Para a gente ter operações mais lucrativas. Uma coisa que eu quero observar para vocês aqui, que às vezes a pessoa que está operando aqui, o trader, ele fica analisando as cores da vela. Ai, tá verde, eu vou comprar, agora tá vermelho, eu vou vender. Entra naquele pânico, naquela neura, não. Você colocou uma ordem, você vai olhar os topos e fundos. Geralmente, o seu stop ele vai ficar abaixo do último fundo. Se você vai determinar um tempo gráfico, ou tempo gráfico de 2 minutos, ou de 1 minuto, ou de 2, ou de 5, ou de 15, e vai colocar, falar assim, não, o meu stop tem que ficar abaixo do último fundo, tá? Ficou abaixo do último fundo, enquanto ele estiver nessa oscilação aqui, eu não vou ficar mudando a minha operação para compra ou para venda. Senão você vai comprar, vender, comprar, vender, comprar, vender, vai fazer 100 operações e não vai sair no lucro nunca. Por quê? Porque ele vai só comendo o pouquinho do seu dinheiro pouco a pouco, tá? Então, quando você colocar uma ordem de compra, onde vão ficar os seus stops, loss, stop gain? O stop loss você vai colocar geralmente atrás do último fundo, tá? Do tempo gráfico que você vai seguir. Ah, eu vou operar no tempo gráfico de 5 minutos, tá? Então tá. Então, o meu stop loss vai ficar aqui abaixo do último fundo. Eu não fiz a operação de compra aqui? Não foi? Então, o meu stop loss eu vou aceitar perder até aqui. Eu venho aqui, faço a conta, 115 menos 136 vai dar quantos pontinhos aqui? Multiplica por 5, porque cada tique aqui, cada ponto aqui são R$10, cada tique R$5. Então, você vai fazer a sua continha aqui. Eu aceito perder esse valor? Tá dentro do meu gerenciamento de risco? Se tá, eu vou, ok, comprar. Se não tá, eu não vou fazer minha operação. A gente vai ter que ser seletivo nas nossas entradas, porque senão a gente vai só tá achando que vai ganhar e vai estar perdendo muito dinheiro pro mercado. E eu não quero isso para vocês. Tá, Tânia, e onde é que vai ficar o meu stop gain? Porque eu não tenho noção nenhuma em onde que eu vou colocar. Então, você vai treinar para isso. O que eu fiz aqui? Eu tenho um outro indicador aqui de frequência, de cardiograma, que ele me fala mais ou menos onde o ativo pode chegar no dia de hoje. Ou você pode até mesmo utilizar um suporte e uma resistência. Vamos olhar aqui no gráfico de 15 minutos.
Olha aqui onde é que está o outro suporte, a outra resistência. Lá em cima, no 5,185. Então, você faz uma projeção para onde você quer. Aí, eu quero ganhar só R$100 com essa operação. Então, você vai fazer suas continhas aqui, sabendo que cada meio ponto no mini dólar são R$5. Cada ponto R$10. De 138 a 148 aqui eu ganharia 50 reais, tá? 10 pontos aqui, tá certo? Ó, de 138 para 148 são 10 pontos, 10 vezes 5, 50 pontos. Aí, se eu quero levar até os 158 aqui, eu ganharia aqui R$100, tá de bom tamanho? De 136 a 156, olha aqui. De 136 a 156, são 20 pontos, 20 vezes 5, aqui eu tô planejando ganhar R$100. E eu só quero perder aqui 136 menos 115, vou colocar aqui 115 redondo, 116. 116 para 136 também são 20 pontos. Então, veja que aqui eu tô colocando o meu stop gain, meu stop loss de 20 para 20. Ou seja, 20 pontos de ganho, 20 pontos de loss. Eu estou aceitando ganhar R$100, estou aceitando perder R$100. Essa é a minha meta diária, eu vou fazer essa operação. Se deu, deu. Eu estou tentando fazer da melhor forma aqui. Eu já estudei aqui, nós temos figuras gráficas, aqui tá fazendo ondas aqui, ó, fez uma onda 1, voltou, tá fazendo onda 2, a onda 2 provavelmente vem até aqui, então eu tô no rumo certo, então deixa acontecer. E é assim que a gente faz a nossa operação. E nós também temos um outro indicador, que é Fibonacci, tá? A gente vem aqui na nossa régua de estudos aqui, é uma excelente ferramenta. Nós temos aqui projeção de Fibonacci, esse pezinho aqui, olha, quando eu descanso o mouse aqui, vem aqui para mim projeção de Fibonacci. Nessa projeção de Fibonacci, eu clico aqui, eu vou fazer aqui uma projeção, ó, eu pego do último fundo ao último topo, eu vou usar o gráfico de 5 minutos aqui. Clico aqui, desci. Olha só que bonitinho. Ele desenha para mim, tá? As linhas onde o ativo pode retornar e aonde ele pode chegar. Gente, eu tenho na minha aula lá no nosso curso, no módulo mais avançado, explicando detalhes o que significa Fibonacci, como que é feito esse cálculo de Fibonacci, por que Fibonacci dá certo aqui no nosso gráfico, mas o nosso tempo é muito curto aqui, não dá para te dar todos os detalhes, mas eu digo para você que Fibonacci, tá? Ele é uma excelente ferramenta, eu utilizo sempre em minhas operações, mesmo porque ele ajuda exatamente aonde é que eu vou analisar que ele pode retornar, que ele vai ter uma trava, ó, ele tá aqui no ponto de Fibonacci aqui, tá? No 50%, ó. Ele tá fazendo um range aqui no 50%. Se ele passar daqui para baixo, ele vem até esse ponto aqui, 38,2%, ele já veio, foi aqui um grande suporte, ele não tá querendo passar para baixo. Se ele voltar, aqui ó, tá mostrando que esse 100% aqui foi uma resistência. Olha só, eu coloquei as cores do meu Fibonacci de cores diferenciadas exatamente para enxergar onde é o ponto de suporte e resistência e onde ele vai ficar brigando. E se ele passar daqui, gente, ele vem buscar exatamente, ó, no 156 onde eu coloquei. Meu olho já tá tão acostumado com a distância aqui, que já tô conseguindo encontrar quais são os pontos de suporte e resistência só no olho. Mas Fibonacci ajuda muito a gente a fazer essas operações, saber onde é que vai chegar o ativo, o preço do ativo, onde é que ele volta. Quando volta, você fica aqui perdido. Até onde será que ele volta? Eu não sei. Então, Fibonacci, ele ajuda muito. Olha só que bacana, eu já dei três
setups legais, 3 ferramentas, indicadores legais para vocês utilizarem. Indicador de topos e fundos, eu dei as 3 médias móveis, a sequência delas para você fazer operação de compra ou operação de venda, e também já trabalhei aqui com vocês Fibonacci. É basicamente isso que eu olho todos os dias. Eu já expliquei para vocês aqui como operar suportes e resistências, e a gente tem muita coisa bacana para ver. O mercado é uma coisa maravilhosa mesmo, e eu fico empolgada quando eu tô trabalhando aqui, tá? Então aqui eu vou tirar a Fibonacci aqui para não ficar muito colorido, para vocês verem o que eu vou falar, o que é muito legal na plataforma. Eu tenho aqui eu coloquei para vocês aqui 3 gráficos aqui, certo? Aí toda vez, Tânia, que eu for abrir o meu gráfico, eu preciso salvar isso aqui? Não, você vem aqui, olha, nesse ícone aqui, desktop, e salva, tá? Você vem aqui salvar como? Poxa, eu gostei tanto dessa forma como eu formatei aqui, eu já coloquei as médias móveis, então eu não quero de novo ter esse trabalhão. Então você coloca aqui gráfico, coloca um nome que você goste muito, gráfico com indicadores, certo? Vamos colocar aqui ano 2020, coloquei aqui ano de 2020. Quando eu for abrir de novo a minha plataforma, eu venho aqui desktop e venho buscar aqui, o que foi que eu gravei? Gráfico com indicadores 2020. Quando eu clico aqui, ele já vai abrir para mim com esse gráfico aqui que eu formatei. E veja que interessante, pessoal, aqui embaixo eu tenho os layouts. E eu coloco os layouts com outros indicadores que eu quero. Olha, aqui eu tenho um conjunto de médias móveis, tá parecendo um pavão aqui, né? Coloridas aqui, com outros indicadores. Eu tenho a banda de Bollinger, eu tenho o SA parabólico. Então, olha só o SA parabólico, olha só. Eu fiz um layout aqui só com SA parabólico. E eu posso nomear os meus gráficos aqui de acordo com os indicadores que eu quero. Ó, só com topos e fundos, olha só com topos e fundos. Então eu venho aqui e escolho com ecocardiograma, olha só o ecocardiograma aqui. Então eu tenho vários layouts onde eu posso, canal de Keltner, olha só. Eu posso aqui tá formatando os meus layouts. O que eu faço para abrir um layout diferente aqui? Eu venho nesse mais aqui, clico aqui com o botão esquerdo, eu vou nomear esse layout. Aí eu quero um layout de VWAP. Então eu VWAP. Nesse indicador de VWAP, eu abri um novo gráfico, eu vou buscar aqui indicador VWAP, olha aqui o VWAP, ele apareceu nesse gráfico aqui. Então eu vou colocar propriedades de VWAP, eu venho na aparência, VWAP eu quero ele na cor azul clara, tá? Na espessura 2, aplicar. Ó, pessoal, eu abri um layout onde eu vou verificar onde que tá o meu VWAP do dia, tá? Esse aqui é meu VWAP diário aqui. O que é o VWAP? Ele é uma média móvel ponderada de preço e volume. Geralmente ele é um indicador muito forte para o mini dólar, para o mini índice, principalmente para o mini dólar. Quando o ativo está muito distante dele, provavelmente ele vai querer vir buscar, ou então o VWAP tende a acompanhar o preço do ativo. Então ele é um bom referencial de saber para onde o ativo quer ir. Se ele se afastou muito do VWAP, então ele vem na volta procurar o VWAP, e assim vai. E nós temos também uma aula explicando detalhadamente como trabalhar só com VWAP, como é que a gente faz operações com VWAP, tá bom?
mas isso é nosso curso lá na frente. São muitas informações, são muitos indicadores, eu fico aqui empolgada querendo passar tudo para vocês, mas infelizmente não dá para dar tudo em uma única semana, tá? Mas você pode colocar os indicadores, você pode colocar a cor que você quer, os parâmetros que você quer, você pode testar no simulado, no replay de mercado, se tá dando certo, se não tá dando certo, se que tá funcionando para você ou não. Eu quero te passar tudo da melhor forma possível e essa aqui foi a forma que eu encontrei de passar para vocês, tá certo? Então é isso, pessoal, e já deixa o seu like aí, já se inscreva no nosso canal. Eu gostaria muito que vocês acompanhassem o nosso canal. Geralmente a gente dá alguns bônus, como essa semana de imersão no mercado financeiro, para você saber, para você entender como que a gente opera compra, como que a gente opera venda. E aí a gente vai mostrando mais coisas para vocês, tá bom? O que eu quero mostrar para vocês também, que é muito interessante, tá? O mercado financeiro, os candles, eles vão formando padrões que se repetem, como a gente viu lá em Charles Down. Os padrões se repetem, então eles vão repetir o que já aconteceu no passado. E algumas figuras também, elas vão aparecendo que já dá um start para a gente saber assim, eu estou preocupada, e agora vai cair muito, e agora vai subir muito? Bom, aqui para mim está formando uma bandeira, tá? Olha só, formando aqui um quadradinho aqui, ó, e fez um mastro aqui, tá? Ó, fez um mastro aqui, ó. Então, aqui tá formando uma bandeira. O que eu fizer aqui, ó, tá aparecendo aqui também no gráfico de 5 minutos. Vocês conseguem ver uma bandeira? Ó, um mastro e a bandeira. A bandeira significa que esse ativo vai ficar em consolidação nesse período aqui, ó. Então, eu poderia ter comprado aqui, vendida aqui, comprada aqui, vendida aqui. De 125 para 140, são 15 pontos de ida e vinda que a gente poderia estar comprando. Ó, bateu aqui, não conseguiu passar, a gente poderia comprar aqui. Comprar aqui, apostando que ele vai chegar até aqui. E aí você vai fazendo essas operações. Olha, no gráfico de 1 minuto, a bandeira está exatamente aqui, ó. Nesse suporte aqui e nessa resistência aqui. Então, aqui eu poderia fazer uma operação de compra, quando chegar aqui uma operação de venda, mas até quando, Tânia, que ele vai ficar nessa bandeira? A gente não sabe. Então, enquanto tiver aqui nesse range aqui, nesse quadrado dessa bandeira aqui, a gente pode verificar que ele vai ficar subindo e descendo aqui, tá bom? E quando ele passar daqui, veja que essa bandeira, esse quadrado da bandeira, não deixa de ser um pequeno suporte e resistência. Aqui é o suporte, aqui é resistência. E ele vai ficar aqui. Se ele passar dessa resistência aqui, opa, ele vai no meu alvo. Se ele passar daqui, ó, bom, para baixo, que aqui é exatamente onde está o nosso stop loss, aí a gente vai vender porque ele vem buscar o próximo suporte aqui, tá? Então, a gente vai ficar olhando, olha, nós colocamos o nosso suporte no lugar certinho, e ele tá aqui um pouco acima do VWAP, pode ser até que esse ativo queira vir buscar o preço do VWAP para depois subir, mas isso só o mercado pode dizer para a gente o que vai acontecer. A gente tenta se proteger, a gente coloca uma operação, a gente tenta se proteger o máximo, mas nem sempre é possível. Por isso que existem os stop loss, por isso que existe o gerenciamento de risco, por isso que a gente tem que ter essa tranquilidade de aceitar, de colocar o tamanho da nossa operação, o quanto a gente quer ganhar e o quanto a gente aceita perder,
que a gente vai trabalhando o nosso emocional para a gente não entrar em desequilíbrio e começar a brigar com o mercado. Ah, você desceu, eu tinha comprado e agora você desceu. Você desceu, agora eu vou vender de novo, agora eu vou comprar de novo. Não, já colocou sua operação? Tenha calma. O trader precisa ter calma, precisa ter paciência, precisa operar com tranquilidade. Olha, ele vai querer buscar o VWAP aqui. Vai buscar o VWAP, meu querido? Então tá. Então, se você chegar até aqui, paciência, eu vou sair da minha operação e quando pegar aqui, eu vou ver novamente o que que vai acontecer. Eu só vou deixar aqui para vocês observarem que se pegar meu stop loss aqui, que provavelmente vai pegar, as outras ordens, elas desaparecerão do gráfico aqui. Vamos ver o que que vai acontecer? Não pegou ainda. Vamos ver se pega. Ó, faltando 8 minutos aqui para a vela acabar, provavelmente pegou. Ó, pessoal, pegou. Perdemos aqui R$200 nessa operação, tá? E pegou o nosso stop loss, ele veio buscar o VWAP. Lembra que eu falei que ele vem, quando ele volta, ele tenta buscar o VWAP. Agora, possivelmente, ele vai querer subir, vai voltar, mas ainda faltam 8 minutos. Então, a gente não vai, assim, pela estratégia, eu não faria nada agora. Eu iria esperar para ver o que que o ativo vai resolver. Mas eu vou mostrar aqui para vocês, aproveitando porque é só uma aula educacional, como é que a gente coloca as operações de compra e venda. E se eu quisesse colocar uma operação de venda, Tânia, como é que eu faria aqui? Bom, eu posso colocar aqui uma ordem, venda, uma ordem a mercado. Eu já tinha personalizado aqui, ó, 20 de ganho e 20 de loss. Então, vamos colocar em ticks. Você pode colocar em ticks, em reais ou em percentuais. Vou colocar aqui uma venda. Quando eu clico aqui em venda, ó, tô vendida. Aqui já é o meu stop gain, porque eu estou vendendo. Mas, Tânia, eu não tenho, como é que eu vou vender uma coisa que eu não tenho? O mercado permite isso, que você venda mesmo sem ter. Então, é como se você fosse fazer uma aposta. Mas está indo para baixo, ele está ficando positivo? Sim, eu estou apostando que ele vai cair. E se ele chegar no meu alvo, cada ponto que andar aqui a meu favor, ele vai estar andando R$10, ou seja, cada tique R$5, porque é isso que vale no mini dólar. Então, ó, eu vendi e ele está andando a meu favor, então ele vai estar andando positivo aqui a meu favor. Agora, se ele voltar, mas está indo para cima, mas se ele voltar, está indo contra o que eu apostei, está indo contra o que... a direção que eu falei que eu gostaria que ele fosse. Se está indo contra a direção, ó, ele vai ficando negativo. E aqui você tem o resultado do dia, tá? O quanto você estaria ganhando. E aqui é o resultado da operação que você iniciou agora. Ai, Tânia, mas eu não quero continuar porque agora eu tô com medo, eu acho que ele vai voltar. E tá voltando. Então, o que que você vai fazer? Você vai zerar ou então cancelar as ordens. Se eu zerar, olha o que que vai acontecer. Acabou a ordem, tá? O meu prejuízo aqui ficou em R$230, que ele subiu 3 pontinhos aqui. E as outras ordens desapareceram. Por quê? Porque eu coloquei ordens casadas. Mas e se eu não quiser colocar ordens casadas? Então, vamos lá. Eu vou tirar personalizada, nenhuma. E vou usar aqui as duas teclas, Alt e Shift. Olha só, se eu colocar aqui o Shift, eu vou comprar. Eu coloco aqui no preço onde eu quiser. Vou colocar aqui no 119. Coloquei ali, vamos ver. Se o preço do ativo chegar aqui, eu vou aumentar para vocês verem. Ainda não alcançou. Só vai comprar se o preço do ativo chegar aqui. Mas veja que não apareceu para mim a ordem de stop.
eu vou ter que vir aqui e colocar a minha ordem de stop. Ó, pegou a minha ordem. Agora, pegou a minha ordem de compra, tá? Eu tô com um contrato comprado, tá aparecendo aqui. Só que eu não tô com minha ordem de stop, eu tô desprotegida. Como que eu vou fazer? Eu venho em Alt e coloco uma ordem de venda aqui embaixo. E onde que eu quero que chegue? Ah, eu quero que chegue aqui nessa média aqui, na amarelinha. Coloca aqui minha ordem de stop gain. Então, minha ordem de stop gain ficou aqui, minha ordem de stop loss ficou aqui. Mas e agora, Tânia? Que aconteceu? Se eu cancelar, se eu zerar a minha ordem, lembra que eu não coloquei casada? Se eu não zerar a minha ordem, se eu zerar a minha ordem, ela não tá casada, eu vou zerar. Mas as duas outras ordens continuaram aqui. Olha só. E se eu fechar o meu computador e esquecer essas ordens stops aqui, quando o preço chegar aqui, ó, vai vender. E o ativo vai lá para cima. E quando chegar outra aqui, vai vender também. Então, vou estar com duas contas abertas de venda. O que você tem que fazer? Você tem que vir aqui, cancelar e zerar todas as ordens. Ou então, você vai vir aqui, ó, na lista de ordens. Lembra que eu falei? Olha quantas ordens nós fizemos aqui que foram canceladas. O que é uma ordem aberta? É uma ordem que está aqui na minha plataforma e que ela não foi executada. Executada foram aquelas ordens que nós demos a ordem, o ativo chegou naquele preço, ou então nós compramos a mercado e ela foi executada, tá? E nós temos essas duas abertas aqui. Olha aqui, se eu quero só as abertas, vem aqui. Se eu quero só executadas, tá aqui. Se eu quero as canceladas, estão todas aqui. Rejeitadas, não tem nenhuma. Quando é que uma ordem é rejeitada? Quando você coloca muitas ordens e de uma vez, às vezes a corretora não aceita aquele tanto de ordem que você colocou, ou então quando você não tem capital na sua margem, o suficiente para dar aquela ordem. Vamos supor que você coloca aqui 20 contratos, você não tem todo esse dinheiro na sua margem como segurança para a corretora e nem para você. Então, eles rejeitam a sua ordem, tá? E abertas e executadas, tá aqui. Então, eu quero todas as ordens aqui. Então, essas aqui foram todas que nós fizemos. Eu quero fechar o meu computador, eu não quero saber se tem mais alguma. Então, eu venho aqui nas abertas, ó, clico aqui, venho nesse xizinho e cancelo todas. Então, ó, ordens canceladas. Eu posso fazer por aqui, ou então eu venho e cancelar e zerar todas as ordens. Aqui tá mostrando para mim, ó, cliquei aqui, não existe posição para esse ativo. Aí, pessoal, o que você vai ter que fazer? Verificar se você está operando só em um ativo, porque se você estiver operando dois ativos, você vai ter que ir lá no outro e fazer a mesma coisa, tá? Vamos supor que eu quisesse operar aqui dois ativos, então eu posso operar aqui no mini dólar e posso operar esse aqui no mini índice WIN20. Olha aqui. O que tá acontecendo aqui, ó? Eu posso operar aqui no mini índice e posso operar aqui no mini dólar. Então, se eu tivesse aberto alguma posição aqui no mini índice, eu teria que olhar aqui, olha só, no mini índice. Tem alguma aberta? Não tem nenhuma aberta. Olha aqui no mini dólar. Então, olha aqui. Ai, Tânia, vamos comprar aqui no mini índice? Vamos comprar aqui no mini índice, só para vocês verem. Vamos fazer uma compra aqui. Vamos fazer uma compra casada? Vamos, personalizada. Eu quero aqui 50 pontos de gain, 50 de tickets de gain e 50 de loss. Tá? Então, vamos aqui fazer uma operação de... Ó, fez um topo aqui. Provavelmente ele vai cair. Vamos fazer uma venda? Vamos fazer uma venda. De 2 contratos? Vamos fazer uma venda de 2 contratos. Venda ou compra?
Vamos comprar. Comprei aqui 2 contratos, tá? Olha só. E a gente espera. A ordem casada, tá certo? Casada, meu stop gain, meu stop loss. Ah, eu não quero mais, eu quero sair e cancelar. Vem, cancela todas as ordens. Ah, agora eu quero vender. Então vamos lá, vamos vender. Vamos vender. Vendemos. Olha lá os meus stops. Stop loss aqui em cima, stop gain aqui embaixo. Vendemos. Quando a gente abre aqui o nosso livrinho, olha só. Eu tenho as minhas operações aqui WDO F21 que foram realizadas. E eu tenho aqui as do mini índice que foram realizadas. Então, aqui eu tenho o ativo que eu estou trabalhando, o preço que eu estou trabalhando, o preço que eu comprei, o meu total de execução, tudo aqui bonitinho registrado, tá? Ó, a gente tá ganhando, a gente vendeu, tá ganhando aqui, ó, R$32. A volatilidade do índice é muito mais rápida do que a do dólar, tá? É R$1 aqui em cada ponto que a gente faz, mas a gente tem que prestar muita atenção, tá certo? Aí eu quero cancelar, Tânia. Então tá, então vamos cancelar e zerar todas as ordens? Vamos. Cancelar e zerar todas as ordens. Fechamento do dia aqui, R$41. O que aconteceu? Tem alguma aberta aqui? Ó, eu venho aqui em aberta, não tem mais nenhuma operação aberta, eu posso fechar o meu gráfico tranquilamente, ir para casa, ou então eu vou dormir, vou fazer outras coisas, porque não tem nenhuma operação aberta, eu fico tranquila, tá certo? Então, do operacional que eu tinha passado para vocês, era isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e te vejo no próximo assunto, tá certo? Tchau, tchau!